Olá, espectadores da revista Paróquias, eu sou a Michele Ferreira e estamos aqui em mais um podcast feito especialmente para a formação da Igreja Católica. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Everton Barbosa. Ele é jornalista, escritor e palestrante nas áreas de comunicação, empreendedorismo cristão e desenvolvimento humano. Ele é especialista em teologia bíblica, é assessor de imprensa da Arquidiocese de Maringá. Além disso, ele é ganhador de vários prêmios de jornalismo, entre eles o Prêmio Ayrton Senna, Sebrae e Senai, todos pela rádio CBN. Seja bem-vindo, Everton. É uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Obrigado, Michele. Obrigado a toda a equipe da Brumocate, o Fábio, a Chiara. É uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre essa temática que a gente vai tratar hoje, a pedido do Papa Francisco, que é sinodalidade. Já para iniciar, esquentar essa nossa conversa, explica um pouquinho para a gente o conceito de sinodalidade. É um desejo do Papa Francisco, a Igreja caminhar junto, todo mundo junto. Eu, você, o Papa, os bispos, a Chiara, o Fábio. Nós somos um povo só, o povo de Deus. Então, o Papa Francisco ele tem esse desejo de ver um movimento único, de unidade, na diversidade. Não menosprezando os carismas, mas articulando os carismas. Então, no campo da comunicação, que é que eu trabalho, eu sou formado em jornalismo, como você falou, trabalho na comunicação católica há 12 anos, vim do meio secular, fui repórter de rádio, de televisão, trabalhei muitos anos com assessoria de comunicação também para empresas, e nós temos uma ideia de comunicação muito estática. O Papa quer caminhar juntos. Então é desafiador. O processo de comunicação em sínodo não é fácil, ele é desafiador. Eu posso fazer um convite para você caminhar comigo, mas você aceitar e a gente adequar o passo um ao outro é simplesmente absurdo para esse mundo, porque cada um quer caminhar na frente. E alguns querem ficar para trás, alguns querem estacionar, Sim. Outros querem caminhar mais devagar. E aí, como é que a gente ajusta esses passos, né? Na igreja, hoje nós temos inúmeras pastorais, inúmeros movimentos e organismos, cada um pensando de um jeito. Então o Papa quer propor esse movimento sinodal. E quais os mecanismos de comunicação, de estratégia de comunicação que nós, como povo de Deus, devemos adotar para evitar conflitos, mas avançar. Porque nós temos um perigo aí de querer evitar conflitos e ficar parados. Quando você não quer enfrentar situações embaraçosas, você pode se trancar, se fechar. Num primeiro momento é mais confortável, não é? Sim. Na vida pessoal é assim. Não vou tocar nesse assunto, não vou querer discutir essa questão para não entrar num conflito com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com o cunhado, com a sogra, com o sogro. Ok, fica um silêncio. Só que aquele silêncio, ele está deixando todo mundo parado, não se avança. O sínodo é avançar, agora é avançar junto. Então, eu trago aqui hoje a proposta de refletir técnicas e processos de comunicação para o gerenciamento de crise, e nós temos várias possibilidades, nós não temos uma receita, porque se eu tivesse receita, eu ia lá apresentar para o Papa Francisco, né? E nem ele tem, mas ele quer ouvir o povo de Deus a partir da moção do Espírito Santo. Você cita também, que a sinodalidade seria uma estratégia para a gestão de crise. Qual seria um exemplo assim, de gestão de crise dentro da igreja que a sinodalidade dita pelo Papa poderia vir auxiliar? Igreja, como povo de Deus, eu vou trazer a imagem da família, que é a igreja doméstica. A minha família, a tua família, nós somos gestores de uma igreja doméstica. Você é uma gestora da sua igreja doméstica. E assim eu também com a minha esposa e os meus filhos. Antes do sínodo, antes da ideia sinodalidade, como é que eu, gestor dessa comunidade, resolveria uma crise? Eu acho que aquilo é certo, eu resolvo sozinho, tomo a decisão. Não comunico, não consulto minha esposa, não consulto, não converso, não dialogo com os filhos e com nenhum outro membro da família. Tomo a decisão. Assumo todas as consequências. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas há um grande risco de erro, não há? E se errar? Daí eu vou ser julgado, vou ser condenado lá em casa, vão me culpar. É assim que funciona, né? Sim. A culpa é sua, você tomou essa decisão sozinho, você não me consultou. Então essa imagem que a gente tem que ter. Na igreja a mesma coisa.
Então, o padre é o responsável por toda a paróquia? No processo sinodal, ele é uma peça muito importante. A hierarquia é mantida no processo sinodal. A hierarquia não é excluída. Não é isso que o Papa propõe. No entanto, todo o povo de Deus tem uma responsabilidade devida e precisa ser consultado. Não é democracia, o Papa vai dizer. Não é um processo parlamentar. Não é isso, onde eu consulto, a maioria vence. Não é isso também. Mas no processo de escuta, pode ser que ali, no membro que a gente nem dá muito valor, surja uma solução. Opa, então eu vou prestar atenção. E por que não? Vamos acatar. Mas daí o orgulho tem que baixar. Porque num processo natural, antigo, a gente decide pelo quem manda mais. Quem manda mais tem mais poder. Na sinodalidade, na comunicação sinodal, não é assim. Não é assim. Qualquer um pode ter uma boa, grande ideia, solução. Então, a comunidade tem que ter processo, mecanismo de escuta adequado para entender aquela resposta pode resolver aquele problema. É isso. Veja só que desafio. Mas eu penso, Michele, que o maior dos desafios, sabe qual é? A humildade. Porque só estruturas humildes, de corações abertos, são capazes de dar voz a quem não tem poder, a pessoas simples. Então, estruturas humildes. Quando eu chego num ambiente como esse aqui, eu percebo a Chiara, o Fábio, delegando a vocês, funcionários, colaboradores, estruturas complexas, porque eles têm corações humildes. Estou certo ou errado? Certíssimo. Né? Então, delegam, não são apegados à estrutura. E isso facilita muito. O Papa quer isso. Ele tem um coração humilde. Ele chegou e foi morar na Casa Santa Marta. Sim. Deixou o palácio papal. Então, a abertura prática dele promove a coerência sinodal. Coerência sinodal. Porque se você for falar de sínodo, de caminhar junto, e não tiver coerência sinodal, não funciona. As pessoas não aderem. As pessoas não vão acreditar na liderança. Então, vai depender muito da coerência sinodal de quem promove isso, né? Do bispo, do padre, da comunidade eclesial, em que você, que está nos acompanhando, participa. Vivemos um momento difícil, né, com a pandemia, e agora estamos retornando às nossas atividades. Você acha que esse vai ser um ponto importante para essa retomada? Maravilhoso, ousado, fruto de oração do Papa Francisco, do povo de Deus. Porque, veja só, nós não estamos ainda no final da pandemia. A pandemia ainda não acabou, infelizmente. Sim. E o Papa chama um sínodo para movimentar, para reunir, para ouvir. E, inclusive, eu já ouvi em alguns lugares assim, mas como que a gente vai fazer essa consulta neste momento, né? Pô, dá um jeito. O Papa quer, temos que promover. E tem instrumentos hoje, facilitadores, como as redes sociais, como os instrumentos online. Então, as comunidades precisam se organizar. Mas é comunidade que não tem acesso à internet. Então, promova fisicamente, mas promova o processo de escuta. É desafiador. É justamente para sair do modo estático. O modo sinodal é um modo em movimento. Então, força as estruturas que estavam paralisadas, paradas, não só pela pandemia, viu? Não é isso. Até porque a grande parte das estruturas não estavam paradas. Elas estavam estão se movimentando, sim, mesmo na pandemia, né? E de forma exemplar, inclusive. De forma exemplar. E parabéns, inclusive, às pastorais, movimentos e organismos do povo de Deus que fizeram um trabalho maravilhoso nessa pandemia. Então, é a hora da retomada, sim. E vai mudar a igreja no mundo. Eu imagino que vai ser o maior acontecimento da Igreja Católica, né? Os estudiosos falam isso, que está para ser o maior acontecimento depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um processo que envolveu bispos, cardeais. Esse envolve todo o povo de Deus. Envolve você. Você já foi consultada? Se não foi, vai ser. Você pode ir ao encontro da sua comunidade paroquial e responder questionário, participar de reuniões e convenções. E quem sabe a tua proposta,
depois vai ser avaliada pelo Santo Padre. No Concílio Vaticano II isso não aconteceu. Agora acontece. Muito legal. É uma abertura, né, da igreja para que todos estejam envolvidos, direta ou indiretamente. Todos, e não só os católicos apostólicos de Roma. Olha, interessante. Mas também os integrantes de outras religiões. O Papa pede, no instrumento de trabalho do sínodo, é pedido que se ouça as outras religiões. A sociedade civil organizada, os organismos da sociedade que não são católicos. Queremos ouvir também. Isso é fenomenal. Muito. É desafiador. Mas funciona, vai funcionar, porque é o Espírito Santo que conduz. Nossa, muito legal, Everton. Estamos também, né, a igreja é muito presente nas redes sociais, nas ferramentas digitais. O sínodo, ele irá falar alguma coisa sobre as redes sociais? Irá debater algum tema específico? O sínodo, ele não direciona respostas, mas ele tem alguns desejos. Você fala das redes sociais, me lembra a juventude. O sínodo quer ouvir a juventude. A juventude onde está hoje? Está nas redes sociais. Não só a juventude, né? Nós temos a terceira idade invadindo as redes sociais agora também, de forma muito bonita. Mas juventude, rede social. O Papa quer ouvir os marginalizados, os excluídos, as mulheres, os povos originários. Os povos originários estão nas redes sociais? Na nossa Amazônia? Não, né? Não estão. Então, não se resume à rede social. Ele quer ouvir a população toda a população mundial de periferia. E eu fico até emocionado quando eu falo dos povos originários, porque você vê o que está acontecendo no Brasil hoje, que é o povo que estava aqui antes da gente chegar, né? Os portugueses, italianos, depois os japoneses, espanhóis, italianos, enfim, os holandeses, tantos que vieram para cá, mas os povos originais, eles resistem. E como é que eles vão ser ouvidos no sínodo? Provavelmente não pela internet. Não pela internet. Então, rede social, o sínodo não direciona, vamos falar sobre rede social. Essa não é a proposta. Entendi. Não é a proposta. Mas juventude, evidentemente que vai suscitar questões de redes sociais, de novas comunicações, né? Legal. Eu acho que para a gente resumir tudo isso aqui, eu vou te convidar a resumir o sínodo do Papa Francisco e esse gerenciamento de crise, né, em 3 tópicos. Como seria esse gerenciamento com as palavras do Papa Francisco em 3 tópicos? Não tenho essa capacidade elaborativa de resumir em 3 tópicos assim, mas vou trazer novas imagens aqui para você, talvez isso ajude. Gerenciamento de crise, primeiro que eu não quero resolver crise, eu quero evitar crise. Essa é a proposta. Evitar crise. Chega de crise, chega de problema. Né? Volto mais uma vez à imagem da sua casa. Você quer chegar em casa e ter problema? Não, você quer evitar problema. E para evitar problema, você tem que ter processo. Casa arrumada, casa organizada, né? Sim. Geladeira organizada. Então, para você não brigar com o esposo não brigar com você, roupa ali no lugar certo. Então, como é que você evita a crise na família? Com processos de organização. E mesmo assim vai ter crise. Mesmo assim vai ter um momento que vocês vão explodir, que vocês vão ali ter os conflitos. Natural. Então, não penso que vai ser uma igreja angelical. Nós não somos ainda a igreja triunfante. Nós somos peregrinos, né? Sim. Estamos aqui na peregrinação. Então, vamos ter problema. Não somos anjos. Mas eu quero evitar crise. E depois, se a crise surgir, eu vou resolver de forma sinodal. Eu chamo a convenção, eu chamo os lados envolvidos e vou ouvir todos. Não vou ter decisão unilateral. Porque em muitas estruturas da igreja acontece o julgamento sem direito de resposta. Entendi. Né? Muitas estruturas julgam as pessoas sem direito de resposta. O Papa não admite mais isso. E é inadmissível. Sim. Então, vamos escutar, vamos ouvir.
vamos ser lentos para decidir. O tempo da igreja é diferente do tempo secular normal. Eu trabalho com assessoria de imprensa. Às vezes acontece alguma coisa na igreja, a mídia vai lá e liga para a gente: Everton, por favor, eu quero uma palavra do bispo para hoje ao meio-dia. E daí eu tenho que explicar para o colega que a igreja é diferente. Que não é bem assim. Não é bem assim. Isso gera um constrangimento, porque a gente quer atender a imprensa, essa é a nossa função, né? E quando o bispo pode, ele atende, evidentemente. Mas tem respostas, meu irmão, que eu não vou dar hoje meio-dia. Não, impossível. Ah, mas eu tenho um jornal, meio-dia, maior audiência da região, nosso jornal. Então, mas não funciona. O bispo convocou uma reunião para depois de amanhã, presencial, com tantas pessoas, com os pares, para eles discutirem. Provavelmente eu vou dar uma resposta para você daqui a uma semana. Ah, depois a gente não vai publicar. Então, o tempo da imprensa secular, ele é injusto? Sim. Se você não responder hoje, eles não dão a resposta para você daqui a uma semana. Veja só, que crueldade esse modelo. Sim. É tudo muito, como fala? Imediato. Imediato. Imediatista. Na semana que vem, quando eu mandar uma resposta para você, olha, a resposta da igreja é essa. Ah, já passou a pauta, Já o tempo não me já interessa mais. não me interessa. Então, nós vamos nadar contra a corrente. E o Papa, nesse sentido, ele não tem essa preocupação. Ele prefere dar a resposta para você daqui a um mês. Ele prefere o conteúdo formado. A solidez. Legal. A solidez da barca. Que homem sábio, né? Papa Maravilhoso. Francisco. É de encantar mesmo os Mas eu confesso para nossos você corações. que quando eu comecei a trabalhar na igreja, para mim foi um desafio. Porque há 12 anos, né? Eu nunca tinha ouvido falar em processo sinodal. Fui ouvir agora. Sínodo, processo sinodal, como estamos estudando, antes não. E eu queria dar essas respostas imediatas. Eu sofri muito, porque o meu tempo era o tempo da mídia secular. E eu ficava muito bravo. Na faculdade a gente é moldado, né, a isso. É. Eu também sou jornalista, então a gente é moldado a... Jornalista não pode perder tempo, ele tem que ser ali rápido. E aí quando a gente se depara com situações assim, realmente a gente fica sem ter o que fazer, né? E daí nós estamos consumindo o que está posto aí. O que é imediato, muitas Veja. vezes só nos ocupa e não nos forma, né? É isso. Mas que bacana que o Papa Francisco ele Então, vem 3 pensando palavras, nisso. 3 linhas eu não pude dar para você, mas eu imagino que... São muito mais tópicos do que se pode imaginar, né? Porque é interessante, veja só, tua pergunta, né? 3 palavras, você tem interesse de resumir, né? O sínodo é um processo complexo. Me pegou. A gente vai poder resumir, talvez em algum momento, mas não temos resposta, não tem direcionamento, é processo de escuta, é o mundo inteiro, não é só a Igreja Católica. É isso. Então, o gerenciamento de crise como estratégia a partir do sínodo é o seguinte: alto lá. Não vou dar resposta agora, deixa eu ouvir as demais pessoas. Ah, mas são 11 horas da noite e eu preciso de uma resposta até meia-noite. Não, vou dormir primeiro. Deixa eu dormir primeiro. Tanto é que o Papa Francisco tem a imagem de São José dormindo do lado da cama dele. Ele dorme com São José dormindo. Perde sono o Papa Francisco? Não, não perco sono por nada. Veja, o mundo inteiro em crise, guerra, pandemia, o Papa dorme. Não é? Então, veja, isso me motiva muito, gente, a dormir. Vamos dormir, né? Descansar a mente. Não vou resolver todos os problemas do mundo agora. Então, veja, são questões de humanidade simples que São José nos ensina, Nossa Senhora nos ensina, Jesus Cristo nos ensina. E nós temos que retomar isso para a gente viver, porque senão nós vamos perder saúde mental, nós vamos enlouquecer, vamos perder saúde física, e este mundo vai se tornar insuportável, como já tem se tornado para muitos de nós. Muitos de nós. Tem razão. Mas, né, finalizando esse nosso bate-papo de hoje, queria te agradecer por estar aqui e pelas belas palavras, né, por ensinar a gente a, assim como o Papa Francisco, descansar a nossa mente e não querer abraçar o mundo, mas ouvir, né, ouvir, meditar e depois sim trazer uma resposta. Sim, eu não estou ensinando ninguém, mas essa provocação é primeiro para mim, porque eu falei que tem que ser dessa forma, mas
Eu ainda não sou. Muitas vezes a gente, né, que está passando o ensinamento, Exato. Nós mesmos precisamos ser ensinados muitas Precisamos. vezes. Eu preciso olhar para esse modelo sinodal e aprender a sua pedagogia. Porque aqui tem um homem muito angustiado, muito rápido ainda, aceleradíssimo, que precisa viver na prática o tempo sinodal. Mas eu creio que o Espírito Santo ele quer alguma coisa de nós e ele vai conseguir, porque ele consegue, né? Isso mesmo. Everton, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi um momento muito bacana, muito enriquecedor. Garanto que os nossos espectadores sairão com uma outra visão aqui do nosso podcast. Parabéns pelo evento, pela organização, pelo podcast. Deus abençoe. Obrigada, amém. E vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos aqui no nosso canal para mais podcasts que virão em breve.